Está sério. Os juízes brasileiros estão loucos. O que eu estou percebendo é uma estratégia bem elaborada pelo governo federal, pela imprensa, por partidos políticos, para não ter operação. intimidar as polícias do Brasil. Quando tu começa falando uma estratégia bem elaborada, a gente espera o quê? Que é no combate ao crime, né? Não, é para intimidar. Me ajuda. Você vê, camarada, é para intimidar. É para intimidar. As decisões são decisões assim. Qual é essa última decisão? A última decisão era a seguinte: o bandido de saidinha, que estava fora daquela jornada autorizada, meia-noite, 3 da manhã, 4 da manhã, na rua, uma boca de fumo, ele poderia ser abordado pela Polícia Militar de São Paulo e ser devolvido imediatamente ao presídio de onde ele estava fazendo a saidinha, né? Foi uma decisão acordada com o governador Tarcísio, com o DERIT e com o Judiciário de São Paulo, com o Tribunal de Justiça de São Paulo, com os desembargadores. Olha que facilitação da ação policial. Capturar os caras de saidinha que estavam descumprindo a norma. Isso foi derrubado, Glauber. Isso foi derrubado pelo STJ na semana passada. Não está entendendo. O STJ, não. Eu sei que ele está errado, eu sei que ele. Mas tem que provocar a prisão dele de novo, mediante decisão judicial. Não, então é para ficar na rua, então é para não prender, para não prender mesmo. E outra coisa, cara. Glauber, isso não está sério, cara. Como é que você... Isso não está sério. Os juízes brasileiros estão loucos. Além de ganharem uma fortuna, são os mais bem pagos do planeta. Além de serem morosos, é a justiça mais lenta do mundo. Eles ainda estão desconectados da realidade do Brasil, Glauber. Já imaginou isso? Você viu semana passada os penduricalhos de 12 mil reais, de 14 mil reais, juízes pelo Brasil ganhando 130 mil por mês, 140 mil por mês, desembargadores em alguns estados vendendo sentença e o STF tirando a tornozeleira deles, né? Uma coisa de louco, é o judiciário mais sem controle da sociedade no mundo, e todo mundo sabe disso. E o CNJ, que deveria funcionar para fiscalizar, virou um puxadinho do STF. Todo mundo sabe disso. Ou seja, vivemos no Brasil hoje uma ditadura da toga, sim. Eu não estou falando nada em relação à política, a 8 de janeiro, não. Estou falando no dia a dia do brasileiro. Virou uma casta. Os juízes hoje do Brasil, uma verdadeira casta, né? É isso mesmo, que se dane. Vamos continuar vendendo sentença? Sim, nós somos inatingíveis. Isso é o que eles estão sinalizando para a gente. E não são sentenças de decisões cíveis, não. São de crime, sentenças que favorecem a facções, ao PCC, ao Comando Vermelho. Em alguns casos, eu faço justiça, o CNJ foi corajoso. Em tantos outros, ele fechou os olhos, viu? Hoje são 6 tribunais do Brasil onde nós temos desembargadores investigados, né? Com muitos elementos aí de convicção. Poderiam estar presos. Se fossem policiais, estariam presos. Sim. Se fossem policiais, estariam presos. Mas são juízes, são inatingíveis. Vão matar o filho de um juiz e vai continuar assim. Porque o judiciário só vai entender que ele vai ser vítima das decisões dele se acontecer uma tragédia como essa. É verdade, é verdade. O judiciário realmente acha que ele não faz parte de um sistema de enfrentamento ao crime no país. Ele lava as mãos. Para nossa sorte, o Ministério Público não pensa assim, viu? Cada vez mais os GAECos estão mais atentos, né? O Ministério Público mais participativo. Nessas operações que a gente está vendo aí, o BOP participando, da Coordenadoria de Recursos Especiais, muitas operações, o GAECO junto, né? Aliás, Glauber, se eu fosse policial hoje, eu só botava o pé numa favela do lado de um promotor, meu irmão. Porque se a imprensa acha que eu já perdi a credibilidade, se as ONGs acham que eu faço parte do problema e não da solução, tá bom, então coloca aqui um promotor do meu lado, né? Só assim, porque, repito, é o que estão provocando, é o que essas ONGs provocam hoje. Polícia faz parte do problema. É isso. E qual é a razão de existir dessas ONGs? Rapaz, elas são financiadas muitas por quem? com verbas e qual públicas, é a finalidade muitas dela? são financiadas com verbas públicas, muitas são formadas por pesquisadores
assim, que tem uma questão ideológica muito bem definida, sabe? Muito bem definida. Também, Glauber, tem uma culpa nossa também. Nós, policiais, deveríamos produzir também trabalhos científicos e acadêmicos, tá? Contrapondo essas barbaridades que essas ONGs dizem. Uma ONG muito famosa, mas muito famosa mesmo, ela disse uma vez que cada 100 mil armas vendidas legalmente no Brasil iria aumentar 1,2% o número de homicídios. Não sei de onde essa ONG tirou esse dado. No início do governo Bolsonaro, nós tínhamos 600 mil armas registradas, terminamos o governo com 2 milhões de armas registradas no Brasil. E nós tivemos queda de homicídios no Brasil. Então essa ONG errou feio pra cacete. Sabe? Além de não ter aumentado, ainda caiu. Né? E nos estados que venderam mais armas, teve queda maior ainda, sabe? E tá tudo certo, essa ONG publicou, isso foi dado na imprensa, sabe? Com verba pública, certamente. Eu peço que você escute aqui um dia o coronel Onivan, da Paraíba. Ele comandou o BOPE da Paraíba, um grande amigo. É um dos colegas que eu tenho na polícia hoje que sentam para analisar esses números. Ele senta aqui, calma aí, que tem alguma coisa esquisita aqui. Porque ninguém analisa isso. As ONGs vão dizendo, vão lançando, e tá tudo certo. A imprensa vai adorando aquilo, né? Como eu disse, a ONG diz 92% das operações são ineficazes, né? Que metodologia é essa? Quem inventou essa metodologia? Se a Constituição Federal diz que a Polícia Militar é preventiva, de preservação da ordem pública, da onde você tirou isso? Mas eles inventam, eles fazem, eles são adorados por boa parte da mídia, né? Eles nunca foram policiais na vida. Quem pode produzir trabalho sobre medicina, para mim, é médico. Quem pode produzir trabalho sobre engenharia, para mim, é engenheiro. E quem pode produzir trabalho, para mim, sobre segurança pública, é policial civil, policial militar, operador da lei. Mas acadêmico, eu acho que não. Eu acho que não tem legitimidade. Pode fazer algumas análises, pode me ajudar a tabular os números, pode fazer algum tipo de análise econômica também, mas chutar tanta informação assim, dá uma olhada no número do estado do Amapá. O estado do Amapá hoje é o estado mais violento do Brasil, segundo o Fórum Brasileiro de Segurança Pública, mas também é, segundo o Fórum Brasileiro, o estado que 2023 para 2024 teve a maior redução em números relativos de homicídio. E um dia eu fiz uma matéria sobre o Amapá e um policial civil do Amapá, um delegado, me ligou. Poxa, Pimentel, eu queria só contextualizar que, apesar de sermos o estado mais violento, também somos o estado com a maior queda de homicídios. E eu comecei a pegar os números do Fórum Brasileiro de Segurança Pública ano após ano. De 2013 para cá, Glauber, tinha erro de mais de 200% no número de homicídios. Não é um erro de 15% nem 10%. 200%. Eles relatavam cento e tantos homicídios e tinha 18. E eu informei ao delegado da Polícia Civil, falei, camarada, o que está acontecendo? Os números do Fórum Brasileiro de Segurança Pública do Amapá estão muito errados, mas muito errados mesmo. Né? E o delegado lá no Amapá não tinha noção de como estava errado o número. Então, será que existe auditoria desses números? Será que tem alguém olhando esses números, né? Checando? Mas são os números que a imprensa está divulgando. São os números que o UOL, G1, Folha de São Paulo, Estado de São Paulo, que eu divulgo eventualmente também, né? É o que tem, né? Eu divulgo. O pior, e são números que vão formar convencimento do magistrado. Lógico. O cara vai bater no peito lá e vai contar mentira. Vai formar o convencimento do juiz na hora de decidir. Exato. A DPF 635 tem dados vindo então, um dia tu chama ele aqui, Coronel Onivan. Hoje eu acho que é o maior especialista em números aí além de ser caveira amigo da Paraíba, é o cara que mais pesquisa números dessas ONGs de violência, faz análise desses números, né? E são análises bem legais, viu? A gente tem que refletir aí e tem que pesquisar muito, viu, Glauber? Tem que pesquisar. Agora, Pimentel, vamos dedicar esse bloco aqui para tu falar do governo Lula na questão da segurança, porque cerca de uns 3 meses, aproximadamente, teve aquela reunião com os governadores, né? Logo depois da ação policial que tentou prender o Peixão. Foi na semana seguinte. Foi? Então foi mais recente do que 3 meses. Sim.
teve a reunião com os governadores, inclusive teve uma fala, né, do que o Caiado confronta e diz que ele não vai colocar câmera nos policiais dele. Então, aquela reunião é com todos os governadores para discutir segurança pública, né, tocada pelo presidente da República e o ministro da Justiça, né, e ali se anunciava, né, que o governo federal ia tomar medidas de centralização da segurança pública. E o Caiado lá, né, se destacou questionando que o caminho não era centralizar, porque ele é o governador, ele foi eleito, Ele é cobrado pela ele é população. cobrado pela população para ser, né, o comandante supremo ali da força policial, e ele não pode ser só um ordenador de despesa, pagar salário. E agora, né, saiu aí, né, o decreto, né, do governo federal dando direcionamento de segurança pública, e também tem O que se refere ao uso da arma de fogo e abordagem policial, né? da abordagem policial, que não deixa de ser uma amarra Sim. à atividade policial. Nós estamos aí com 2 anos de governo Lula, 2 anos que podemos fazer uma avaliação, né, no tocante à segurança pública. Nós tivemos a primeira fuga em presídio federal, né, que infelizmente é um constrangimento enorme, né, para mim, mas nós tivemos fuga em presídio federal, nós tivemos casos de todas as ordens aí envolvendo o PCC, nós tivemos avanço ainda maior, né, do Comando Vermelho em outros estados. Hoje nós tivemos várias denúncias de venda de sentença por desembargadoras em vários tribunais do Brasil, né? Sim. E nós temos hoje uma situação de segurança pública, que eu também não vou ser aqui irresponsável e também desonesto em jogar tudo isso na conta do governo Lula. Isso aí não é exclusividade dele. O governo Bolsonaro, nós tínhamos esses eventos também. Fato é que cabe a esse governo estancar essa situação, né? Então, cara, como é que tu avalia, né, essas posições dentro da postura de segurança pública do governo federal? Lembrando que o ministro da Justiça era o Flávio Dino, hoje no STF, que é uma outra questão, um outro problema, né? Muita canetada amarrando a segurança pública vem do STF, e as coisas só pioram, só aumentam. Como é que você No analisa? governo Lula, nós tivemos 3 estados da federação quebrando recordes e recordes de violência policial, né, que são totalmente negligenciados pela imprensa, como eu te disse anteriormente, né? Então, não é no governo Bolsonaro, está no governo Lula, né? A violência policial explodindo em estados de aliados do presidente Lula, né? Logicamente, com aquela timidez do Lewandowski e do Dino de citar governadores aliados, né? O problema do Dino, do Lewandowski, sempre é São Paulo, Rio de Janeiro, Goiás, São Paulo, Rio de Janeiro, Goiás. Mas, vamos lá, de forma geral, no governo Bolsonaro tivemos uma redução de homicídios da ordem de 20%, e muita gente pode dizer, Pimentel, isso foi por causa da pandemia, Pimentel, isso foi por causa de qualquer questão que não tem nada a ver com Bolsonaro. Eu digo para você, Glauber, que tem a ver com sinalizações. O que o brasileiro, o civil, o que o brasileiro policial, o que o brasileiro criminoso estão entendendo sobre as sinalizações. A sinalização atual é a seguinte: a DPF 635, a polícia só pode entrar na favela com autorização. O governo federal está preocupado com a forma que os policiais estão usando armas de fogo. Tá? O governo federal está preocupado em criticar o tempo todo a conduta de governadores de oposição, sempre, nunca de governo, sempre de oposição. Se fosse para todos os governadores, eu entenderia. Se o Lewandowski dissesse, olha, eu estou realizando aqui um decreto aqui para interferir na polícia da Bahia, do meu aliado político, que é a polícia mais violenta do Brasil, eu entenderia. Mas se tratando do Tarcísio, eu percebo que realmente é sacanagem, é maldade política visando disputas eleitorais. Reforçando aqui,
São Paulo está com 5,9 homicídios para 100 mil habitantes, Bahia está com 50. Ressaltando aqui, a Polícia Militar da Bahia mata muito mais que a de São Paulo. Ressaltando aqui, os números de roubo de carro em São Paulo estão em queda. Ressaltando aqui, São Paulo não tem barricada, Salvador está cheio. Isso. Tá? Então, se Tem fosse disputa de facção, tem alguma coisa com critério. Agora, eu também sei, e eu sou justo, eu sei que a hegemonia do PCC em São Paulo, que não é do governo Tarcísio, ela vem desde Alckmin, há anos e anos. Aliás, ela vem desde Covas, tá? A hegemonia do PCC em São Paulo reduz a quantidade de enfrentamento de facções. E, logicamente, reduz o número de homicídios nas ruas também, tá? Então, eu sei que apesar do Derrite ter conseguido reduzir mais os homicídios, eu sei que já estavam em queda histórica há 16 anos, ou na verdade há 18 anos. Isso tudo eu sei. Mas o que eu vejo é que o governo federal, até agora, nada fez em relação à segurança pública. Esse decreto do presidente Lula é redundante, é tudo o que as polícias já ensinam. É bom deixar claro, eu fui instrutor de academia, viu? Eu fui instrutor da Academia de Oficiais da Polícia do Rio, eu fui instrutor do curso de Operações Especiais, eu fui instrutor do Centro de Formação de Praças durante 6 meses. O que as polícias ensinam nas academias é o certo, pô. Ninguém ensina para um policial rodoviário que ele pode efetuar 30 disparos num carro em fuga. Ninguém ensina isso para ele. Todo mundo ensina o certo, né? E lá na ponta, cada um com as suas circunstâncias, com o seu entendimento, com a sua responsabilidade, com o seu profissionalismo, com os seus medos, cada um vai fazer o seu livre-arbítrio, né? E vai pagar pelo que fez. O Glauber, eu dei aula de agentes químicos e artefatos. Eu sei que eu não posso colocar um preso dentro da caçapa de uma viatura com gás lacrimogêneo. Eu sei que provoca morte. E eu nunca ensinei ninguém a fazer isso. Se o colega da PRF quis assumir esse risco, eu acho ele pouquíssimo profissional e eu acho que ele tem que pagar pelo que fez. Eu não sei se ele tem que ser preso durante 100 anos, eu não sei. Mas ele tem que pagar. Porque ninguém ensinou a ele que ele tem que colocar um preso e jogar uma granada de gás lacrimogêneo na viatura. Nem ensinou e nem autorizou ele decidir fazer Exatamente. isso. Então ele assumiu todos os riscos dele. Sim. Todos os riscos dele. Poderia ter acontecido comigo? Poderia, mas não aconteceu, aconteceu com ele. Ele assumiu os riscos. Tá? Não sei se ele assumiu esses riscos por maldade, por pouco profissionalismo. Eu sei que ele aprendeu o certo numa das melhores academias de polícia do Brasil, que é a Academia de Formação de Agentes da Polícia Rodoviária Federal, que eu já visitei, que eu conheci, que, aliás, é um dos concursos públicos mais difíceis do Brasil. Sim. Ser PRF não é para qualquer um. Você conhece vários colegas aí, excelentes advogados, excelentes profissionais e tal, fizeram prova para PRF e não passaram no processo seletivo. Tá? Que é um processo seletivo que exige capacidade psicológica, física, né? Intelectual, não é isso? É mais difícil que juiz. Juiz não tem exame psicológico. É só uma prova. Juiz, se o cara for louco, ele passa. Policial rodoviária, não. Tem que Vida fazer. pregressa. Não é isso? Física. Não é isso? Passa pela academia, pode ser reprovado na academia. Exatamente, você sabe disso. Então, agora, o cara quer assumir o risco dele. Então, eu acho que o governo federal está patinando na segurança pública, está patinando. Eu acho que as prioridades do governo federal, elas são absurdas. Ela não enxerga as barricadas, ela não enxerga a evolução do PCC. O governo federal não enxerga o perigosíssimo estado atual de desembargadores vendendo sentenças, né? O governo Lula devia estar falando isso na televisão, do mesmo jeito que o governo Lula fica horrorizado com um policial de São Paulo jogando um suspeito de uma ponte, que é fato para ficar horrorizado. O governo Lula tinha que ficar horrorizado com desembargadores vendendo sentença no Brasil. Que não é um, não são dois, não são três. Não é um tribunal, não são dois. São 6 tribunais hoje. São sentenças difíceis, viu? Liberando o cara do PCC, liberando um cara de uma facção no Nordeste, uma facção que matava policial, liberando um miliciano no Rio de Janeiro, Glauber,
que tinha 5 homicídios num plantão judiciário, num sábado à noite, o desembargador soltando o miliciano e o escritório do filho do desembargador representava. Cara, isso é o fim do mundo. Como é que pode, né? Isso é o sinal, é o fim dos tempos. Esse é o problema do Brasil. Não é a polícia do Zé Rite, não é a polícia do Cláudio Castro. Esse é o problema do Brasil. Perfeito? Concorda comigo ou não? Assina embaixo isso aí? Não? Concordo. Eu fiquei mais feliz agora, porque eu não estava muito seguro do que eu estava falando. Se você concordou, já tenho mais um aliado aí. E vamos falar mais. Tem mais coisa para falar, cara. Olha só. Você falou de sinalização, né, cara? Eu tenho que, né? Eu fiz o contraponto, né, e a honestidade aqui da comunicação de entender que o crime não nasceu a partir de 2023. Lógico que não. Beleza? Mas tem uma sinalização de fato quando a gente chega em 2019 e com todos os defeitos, todas as críticas que possa ser feita ao governo Bolsonaro, o governo anterior, em 2019 você tem uma sinalização de pegar a liderança do PCC e levar para o Presídio Federal. Você tem uma sinalização quando você abre concursos, né, para PF e para PRF. Também? Você tem uma sinalização quando você abre concurso para a Polícia Penal. Valorização da carreira. Valorização da carreira. Equipamentos novos. Você tem uma sinalização quando você estimula o armamento civil, né? Através dos CACs, né? Sigla dos CACs, você citou, registro de arma saiu de 600 mil para 2 milhões de armas. Então, você tem toda essa sinalização, né? Não foi perfeito, poderia ter ficado muito mais coisa, mas você tem sinalização. Já no governo Lula, você tem a sinalização das visitas nas comunidades. Seja em campanha política, seja pós-campanha, pós-governo. Você tem a sinalização da esposa de um traficante visitando o Ministério da Justiça. Perfeito. São essas sinalizações, então, né? Estamos falando de sinalização e tudo aqui são fatos, beleza? Ninguém está aqui com ilação, ninguém está aqui crítica pela crítica, nós estamos trazendo fatos, né? Tudo que eu citei do governo Bolsonaro, de fato aconteceu, e no governo Lula tem a visita do Lula na campanha do boné CPX no Complexo do Alemão, tem a visita do Flávio Dino na ONG na Maré, tem a esposa do criminoso lá no Ministério da Justiça. E dentro dessas sinalizações, você vai acompanhar o fruto, né? E o fruto que nós temos hoje é o Comando Vermelho expandindo e tomando conta do Brasil. De forma desenfreada. Aí cabe ao governo dizer para nós, como sociedade, que isso é uma mera coincidência. E se eles não estão dizendo, a gente pode concluir que alguma coisa está errada, né? Para a gente não falar mais, você concorda com o que eu estou falando? Só para me proteger também. Tá bom. E a gente já falou sobre Flávio Dino aqui 200 vezes. E eu sempre digo para você que eu acho legítima a ida dele à Maré. Eu acho legítimo, sabe? Eu só não acho legítimo ele ir à Maré, presenciar uma barricada e não tomar nenhuma providência, porque isso é prevaricação, né? O que eu acho ilegítimo é ele não contar para a sociedade, dentro de um princípio de transparência, quem desenrolou a ida dele lá. Porque brasileiros normais, quando entram nessas comunidades, tomam um tiro, né? Brasileiros normais tomam um tiro, né? Mas alguém desenrolou. E eu acho natural que desenrole, mas eu gostaria de saber, porque é sinal de que o governo fala com uma ONG e essa ONG tem uma articulação com o tráfico, ainda que seja uma articulação de mediação de conflito. Eu quero saber como o meu ministro, que eu pago o salário, colocou o pé dentro de uma área de guerra. Quero saber, porra. Nenhum jornalista perguntou, mas eu, como sociedade, quero saber. E eu sei que o governador Cláudio Castro também entrou numa comunidade. Perfeito? Na mesma época que o Dino, inclusive. Perdão. 2 meses antes, que o Dino 3 meses antes. Então, eu desejo saber isso. Eu acho que as pessoas têm o direito de saber. E eu repito, gostaria de que um dia o Dino dissesse, olha, eu fui lá, enxerguei barricadas, chamei o diretor-geral da Polícia Federal, pedi que ele instalasse um inquérito policial sobre aquelas barricadas, né? Talvez ele tenha feito isso, e eu quebre minha cara, mas não sei se ele fez. Mas não deu publicidade. Não deu publicidade. Então eu não quis
não quis mostrar pra gente nada, né? Exatamente. Aí a pergunta que fica, cara, esse avanço do PCC, somado com as sinalizações, com a DPF 635 aqui no Rio, onde o Rio de Janeiro virou quartel-general do Comando Vermelho de todos os estados, aqui você tem liderança do Pará, liderança da Paraíba, liderança do Ceará, liderança de todos os estados. Você tem os caras do Amazonas aqui. E o Comando Vermelho, ele tá subindo e tomando o Nordeste, onde é reduto, né, de esquerda do PT. Onde o Lula ganhou, né? onde o Lula ganhou a eleição. Cara, como que a gente vai ler isso aí, cara? Tendo o compromisso da comunicação, da responsabilidade da comunicação. Agora, o que o governo federal está contando para a sociedade brasileira? Você que é um cara antenado, cara, como é que você enxerga isso aí? E quando vem a resposta de um decretozinho desse, redundante, que vai tratar sobre discriminação em abordagem policial, que vai tratar do uso da arma de fogo, né? Que tinha um endereço claro, Tarcísio e Derrite. Tá? Isso está público. Tá? Era esse o objetivo, né? Porque eles só enxergam a violência policial de São Paulo. Eles não enxergam nada mais além de... Eles são obcecados. Eles deveriam estar preocupados com o avanço do CV no Nordeste. Isso. Deveriam estar preocupados com a tragédia que é a Bahia dos últimos 12 anos de aumento de homicídios. Mas eles não estão preocupados com isso. Eles fingem que não existe. A preocupação deles é Tarcísio, porque o Tarcísio é a principal força de oposição numa disputa eleitoral com o presidente Lula daqui a 2 anos, né? Bem provável, na ausência de Bolsonaro, você vai ficar ali talvez com uma possibilidade de Caiado, de Zema, de Ratinho Júnior, né? Mas o Tarcísio é a maior expressão. Imagina o Tarcísio daqui a 2 anos apresentando a redução do roubo de carro em São Paulo, né? A menor série histórica de 22 anos, apresentando redução de homicídios, né? 5,9 homicídios para 100 mil habitantes, contra a Bahia com 50, né? Imagina isso. Então, existe uma emergência em Brasília de tentar dizer para os brasileiros que a segurança pública de São Paulo é uma merda, uma porcaria, é caótica, né? E não é. E que a polícia é violenta. Agora, verdadeiramente, a gente falou aqui, tem muita coisa para ser feito lá, né? E tem muitas sinalizações que o Tarcísio pode dar também de que ele não aceita a violência policial. São sinalizações que podem ser diárias, através da pressão dos corregedores, através de orientação aos policiais, através de não homenagear policiais violentos, né? O Glauber, a Polícia Militar de São Paulo desenvolveu uma técnica de tiro, método Giraldi. Já ouviu falar? Não. A Polícia Militar de São Paulo foi precursora no Brasil. A orientação do tiro de combate em São Paulo, o tiro de combate é a última opção, é a opção letal, tá? Você tem que atirar para salvar a sua vida, né? E a Polícia Militar de São Paulo desenvolveu uma técnica de tiro de combate não letal, para você abater, imobilizar o bandido sem matá-lo, sabe? Olha a seriedade da Polícia de São Paulo. Os caras são preocupados com essa porra. A Corregedoria de São Paulo é preocupada. Agora, lá na ponta, tem um policial que atirou um suspeito, um civil na ponte. Camarada, tem que ser punido, porra. Tu tá me contando, tu tá me dando várias sinalizações de preocupação com a ação policial. Eu entendi, eu acho que tem que ter. Agora, o questionamento, a indagação em relação ao Comando Vermelho, qual é a sinalização e medidas do governo federal quanto à expansão do Comando Vermelho e do PCC? A nossa thumb, quem tá assistindo ao vivo, tá vendo uma provocação lá do domínio do Comando Vermelho e o PCC no Brasil. Sim. Isso é uma realidade. Sim. Aí eu te pergunto, cara, em 2 anos, qual medida o governo Lula tem para apresentar de combate ou de medidas de segurança pública para frear esse avanço do Comando Vermelho? Eu Nenhum. Não conheço. Nada. Além da crítica aos governadores que têm algum tipo de êxito no combate ao crime, que são esses que eu te falei. Na verdade, hoje no Brasil, nós temos acho que 16 ou 17 estados com redução da violência, tá? Além da crítica a esses governadores, criticar o Caiado,
criticar Tarcísio. o Tarcísio, né? Além disso... O próprio Zema, que Minas tem bom número também. O Zema está estabilizado o número de homicídios, viu? De 2022 para 2023 não houve alteração, tá? O Brasil é um país bem legal nisso. Temos cidades com taxa de homicídio igual à da Europa, ou menor, e temos cidades violentas pra cacete. Como Macapá, como Salvador, e assim vai. Temos um número que eu nunca conversei com o governador Jader Barbalho na minha vida, não conheço ele pessoalmente, não conheço mesmo. Jamais votei no partido do governador Jader Barbalho. Mas quando você pega os números do Fórum Brasileiro de Segurança Pública, você descobre que de 2018 para cá, redução de homicídio no Brasil, em números relativos, o maior foi Belém, foi Pará. Pará. Então, assim, isso é legal. É legal você falar isso. Tudo né? isso que você está colocando, Pimentel, mostra a dificuldade, né? Tem situações pulverizadas, né? Quando você vai falar de roubo de residência, analisar Rio de Janeiro, ou Alagoas, ou Pará. Agora, o que é consenso, que no Brasil, o Brasil tem um problema. Lógico. Que é organização criminosa, facção criminosa, tráfico de drogas. Mais de 70 hoje operando no Brasil, né? Mais de 70, mas nós temos duas, né, que dominam o Brasil, dominam a rota de tráfico, dominam provavelmente também o tráfico de armas, junto com outros atores, mas tem uma presença, né, maior, né, e uma predominância. E estão coligadas com as outras também, né? Porque o camarada fala para mim, o CV não está no meu estado. Tá sim, está coligado a alguém. Tá com o outro, exatamente. Exatamente. Quando você pega a Bahia, no passado você tinha BDM, né? Sim. Tem ainda, né? BDM e CP, Comando da Paz. Aí, porra, o BDM com o braço no PCC. O tal do CP teve que vir se associar ao Comando Vermelho. Então, assim, tanto o PCC quanto o Comando Vermelho, eles vão estar ali, ó, dando suporte e dominando a atividade criminosa do tráfico de drogas, né? E o PCC muito mais evoluído, ramificado em vários outros setores. Sim. Não só o tráfico, né? Você vai ter envolvido na música, você vai ter envolvido no futebol, você vai estar envolvido nos cassinos online, nas bets, nos bingos clandestinos, você vai ter de várias formas, né? Em especulação imobiliária. A bebida ilegal. Bebida ilegal. Tu pega ali em Santa Catarina, aquela região ali de Itapema, Bombinhas, aquilo ali tem um monte de empreendimento imobiliário ali com PCC por trás. Cara, deveria ser obrigação número 0, número 1, né, do governo federal, um plano de combate a essas duas organizações criminosas. E quando você não vê isso, você tem, no mínimo, né, a ausência de sinalização, né, nem mesmo para fazer aquele engano bobo que é a tal da sensação de segurança. Você vê que eles não falam sobre... nas entrevistas das autoridades, não citam, né? Eles não citam. É como se não existisse. É como se não... dá nervoso mesmo. É como... Ele não toca no assunto... Aliás, ele não toca no assunto barricadas, ele não toca no assunto... se existe no Brasil um clamor pela democracia, né? Se eles dizem que o Brasil quase sofreu um golpe de Estado, que ia acabar com a democracia, se eles estão tão preocupados com a democracia no Brasil, porque eu estou e você está, não é um Estado democrático viver atrás de uma barricada. Tá aí, sabe? cara. Sabe? Tá Não aí, é. Sabe? Tá Não aí, é. tá aí. Tu trouxe um ponto que acho que a gente consegue resumir bem o que é o governo Lula na segurança pública. É uma preocupação, um foco não só do governo Lula, também do STF, né? Que é na questão do 8 de janeiro. Sim. A PF está trabalhando focada nisso. Teve aquela... não falamos sobre isso, mas o início do governo Lula começa com a GLO nos portos e aeroportos, certo? Sim. Qual o resultado, Pimentel? Um cigarro de maconha apreendido no Rio de Janeiro. Uma desmoralização da Força Aérea Brasileira, da Marinha do Brasil. O Exército Brasileiro ficou fora dessa fanfarronice. A fanfarronice. Aliás, desmoralizar as Forças Armadas, eu acho que hoje é uma decisão em nível federal. Deixa eu explicar para o nosso ouvinte aqui. Existe uma lei federal chamada Código Penal Militar, né?
CPM. Tem lá o artigo 9º do CPM, dos crimes militares, né? Militar assassinado no serviço é crime militar. Então, uma médica da Marinha foi covardemente assassinada pelo Comando Vermelho. A Polícia Civil do Rio de Janeiro apurou a origem do disparo, a casa de onde saiu o disparo, né? Você tem 2 pontos, você coloca o laser, né? Faz a linha reta, né? E você acha a origem do disparo. Então, o tiro partiu de uma casa no Complexo do Lins e vitimou a comandante, capitão de Maringuerra, médica da Marinha. Perfeito? A partir daí, a Autoridade de Polícia Judiciária Militar, que é o comandante da OM, que é um almirante, ele tem obrigação de instaurar um inquérito policial militar, um IPM. É assim, não é uma decisão, eu posso abrir, não posso, não. Ele tem obrigação, é um princípio da obrigatoriedade, não é isso? Aí ele vai lá e ele é obrigado a realizar diligências, todas necessárias para elucidação do fato e para a prisão dos bandidos. É o que diz a lei. Não é invenção do comandante da Marinha, é o que diz a lei. Tem que ser feito. Tem que ser feito. Aí, no dia seguinte à morte da doutora, tá? Uma excelente médica, tá? Aliás, o melhor hospital do Brasil, um concurso público dificílimo, um hospital referência. Aliás, um dos melhores hospitais do mundo, com médicos top. Aliás, um hospital que atende os moradores da comunidade do entorno em várias situações, tá? E a Marinha foi lá e deu uma entrevista a um comandante, capitão de Maringuerra, dizendo: nós temos o direito de realizar operações no entorno. 1.300 metros, ele fala. Ele está totalmente equivocado. Ou ele está amedrontado, ou ele está equivocado. Eu não vou dizer que ele é burro, não, pelo amor de Deus, que o concurso público para a Escola Naval é dificílimo, tá? E chegar onde ele chegou, ele deve ser um excelente militar. Mas ele está totalmente amedrontado e ele está sinalizando como as Forças Armadas do Brasil reagem ao medo do presidente, do PT. Ele tinha obrigação. A lei diz que a autoridade de polícia judiciária militar é o comandante do Hospital Naval, ele tem que requerer ao grupamento dos fuzileiros navais efetivo para ocupar a comunidade, para realizar diligências e tentar capturar os bandidos. E quando o bandido for capturado, ele vai ser julgado pela Auditoria Militar Federal. Por ser crime militar. Exatamente. É assim. Aí vai lá a Marinha do Brasil, coloca uns carros de combate em volta do quartel, faz umas fanfarronices e todo mundo sabe que é fanfarronice. Nós temos, eu e você, nós temos diversos grupos de zap com militares da Marinha. E eles dizem assim: estou envergonhado, estou envergonhado, estou envergonhado. Ou seja, a Marinha vai tomar tiro de novo. Muito em breve, os bandidos vão atirar no Marcelo Dias de novo. Porque a Marinha perdeu a capacidade de dissuasão. Apesar da Marinha ter uma divisão anfíbia no Rio de Janeiro, 12 mil fuzileiros navais, ter o toneleiro, Grumec, equipes de operações especiais, helicópteros, uma força muito capacitada para operar em qualquer ambiente, a Marinha resolveu lavar as mãos e fingir que não é com ela. Se isso acontecesse há 15 anos no Brasil, aliás, aconteceu, vou dar um exemplo para você: roubaram os fuzis do Exército Brasileiro no estabelecimento central de transportes. Em 24 horas, o Exército Brasileiro ocupou a favela do Pavão Pavãozinho. Me dá os fuzis de volta, senão eu não saio daqui. Pode me devolver tudo. E os fuzis apareceram. A mesma lei, o mesmo Código Penal Militar, a mesma Auditoria Militar Federal, mas num ambiente onde não tinha medo. O ambiente atual é um ambiente de medo, né? O comandante da Marinha devia estar morrendo de medo porque postaram um vídeo lá sobre privilégios, né? Aliás, um vídeo muito ruim, fala a verdade, né? Parece que todo mundo no Brasil tá na surfando, no boate, né? E só a Marinha trabalha. O vídeo é ruim mesmo, sabe? Mas o vídeo falava de privilégios. Parece que o Lula ficou muito chateado com aquele vídeo, né? Então, nesse ambiente, ocorre a morte da nossa comandante da Marinha. E a Marinha se acovarda, né? Hoje, a Marinha deveria estar ocupando o Complexo do Lins. E só vou sair daqui quando achar essa pistola e quando prender o líder do Comando Vermelho no Complexo do Lins. Porque aquele tiro só foi disparado porque o líder permite.
em favela do Comando Vermelho, nada acontece sem autorização do líder. Quem atirou contra o Hospital Naval Marcílio Dias sabia o que estava fazendo. Não atirou assim, à toa. Sabia o que estava fazendo. Né? E não é a primeira vez que projéteis são encontrados no Marcílio Dias. Em várias ocasiões, projéteis 762, 9mm, 556 são localizados ali. Eventualmente tiros parabólicos, né? Mas dessa vez foi o tiro colocado, né? Esse é o nível de desmoralização das forças de segurança no Brasil. Isso tudo é sinalização clara do governo federal. Correto? Cara, quando você vê aquela movimentação ali da Marinha, num primeiro momento, eu acho que a intenção, e quem está em casa recebe dessa forma, que é uma resposta. A Marinha vai dar uma resposta e você vê o blindado ali transitando na rua. Agora, quando se sabe que o tiro veio da comunidade e a Marinha está aqui embaixo, na rua, e quem deu o tiro continua lá, é o ponto que você está despertando, né? A Marinha tem 12 mil fuzileiros navais. A Marinha tem um contingente aqui de todas as tropas de elite da Marinha estão no Rio de Janeiro. A Marinha tem serviço de inteligência. A Marinha já operou em favelas do Rio de Janeiro em várias operações de GLO, inclusive na Maré, em ambientes difíceis, sabe? 2010, os blindados, os clãs subindo lá. Sim, apoiando o Batalhão de Operações Especiais. Exatamente. Tem muita gente gabaritada na Marinha para realizar a operação policial. Não tem pouca gente, não. Possivelmente mais de 1.000, sabe? Militares de carreira, não são militares cumprindo serviço militar obrigatório, não, sabe? E poderia realizar qualquer ação de dissuasão. O Exército Brasileiro fez isso quando roubaram os fuzis. Foi só para inglês ver? Eu tenho certeza que foi. Não só eu, como colegas que me mandaram usar. Evidente que foi. Agora, deixa eu jogar uma pimenta nesse papo aí, cara. Tu viu a entrevista do comandante da Marinha, do Guerra? Eu vi. O que o Mário Guerra falou? Nós temos direito de... Ele estava quase que pedindo permissão para estar ali. E para a imprensa. Aquilo me deu um nervoso. Não. É dever nosso estar aqui, pelo princípio da obrigatoriedade. Essa investigação é nossa, nos pertence. Então, cara. E nós vamos identificar e prender o covarde que matou a nossa companheira. Deveria ser assim, cara. E detalhe, não depende de autorização do Lula. O Lula não tem que autorizar a Marinha a entrar numa comunidade, não existe isso. Repito, é o poder da autoridade de polícia judiciária militar, né? É do inquérito policial, né? Exatamente como inquérito comum, só que conduzido por militares. Né? Cara, eu não discordo, mas precisamos colocar outros elementos nesse papo aí, que é o seguinte, né? Ali fica evidente uma necessidade da Marinha de dar uma resposta. Sim, né? sim. E isso acho que tem que ser respeitado. Sim. Pareceu ali uma explicação e pedindo por favor, exatamente, até para a imprensa, exatamente justificar para a imprensa, não, eu posso fazer isso, tá? Exatamente. Mas também ficou claro que o comandante da Marinha, ou o comandante aqui no Rio de Janeiro, né? Do DN, do bancou em resposta para honrar a Marinha, mas que não tinha o aval de Brasília. Então, não tenho certeza dessa informação, não. Não, eu estou dizendo a percepção ali, né? Sim. Porque se tem um aval de Brasília, eles adentram a comunidade. Então o cara fez o mínimo que ele poderia bancar. É a sensação que eu tenho. E com isso ele desmoraliza a OM, a Organização Militar? O que seria mais... Então, aí vamos lá, né? Vamos apimentar esse papo aí. O que seria mais desmoralizante? Isso que foi feito ou nada? As duas coisas são bem desmoralizantes, tá, né? Mas nada seria mais desmoralizante. Para mim só resta uma possibilidade. Não é para matar 15 bandidos, não é isso que eu estou pedindo aqui. É ocupação do terreno, diligências todas necessárias para identificar o autor e prisão de um ou mais bandidos, né? Não prendi o elemento que atirou. Ok, mas prendi 6, 7 elementos da boca de fumo. Exato. Nunca mais o Comando Vermelho ia dar um tiro contra aquele hospital. Mas do jeito que está, né, vai acontecer de novo. Perfeito? E é bem triste isso. É bem triste. Isso eu acho que não tem uma história no Rio de Janeiro de quartel ser alvejado, né, e ficar sem resposta, viu? Assim, né? Mas alguém pode considerar
que esses carros de combate no entorno é uma resposta, né? Assim, alguém pode considerar que é. Eu entendo que nada Uhum. seria pior, Certo. beleza? Uhum. Então, assim, me parece que é uma decisão limitada porque não se tem aval para mais. Sim. Então, cara, Assim, historicamente, as Forças Armadas se ajoelhou pro tráfico. Com todo o respeito, cara, que se deve ter, mas vamos lá. Se você pega a Vila Militar, se você pega a Ilha do Governador, se você pega o Hospital Marcílio Dias, cara, alguém tem dúvida? a base aérea do Galeão também. A base aérea do Galeão, você tem dúvida que essas unidades militares estão acontecendo crimes ali ao redor e ninguém tá fazendo nada? Não tenho dúvida. E quem tem a força? Quem tem um blindado? Porra, o Brasil com tudo que tem, cara. Sim. Então, nós somos uma potência regional na América do Sul, a maior força militar na América do Sul. Não conseguimos fazer dissuasão nem no quintal do quartel. Porra, Nem no quintal do é quartel. isso que eu quero dizer. Ainda mais tendo uma lei que dá liberdade de ação no raio de 1.300 metros. Quando eu vi essa entrevista, minha cabeça já saiu do Pensou hospital. pegar um compasso assim, né, e passar aqui. Lógico. Porra. Eu reagi a esse vídeo aqui no React, Ou nossa. seja, 1.300 metros, então o CML, Comando Militar do Leste, pode ocupar a Providência. Pois não é é, isso? Exato. 1.300 metros, o fuzileiro naval pode ocupar o Barbante. Não é isso? Pode ocupar o Barbante. Então, cara, Olha só. se a Marinha fez isso no Marcílio Dias, tu imagina se as Forças Armadas, né, nas 3 forças, cada um tivesse cumprindo somente essa lei aí. 1.300 metros, o CEP no Leme pode ocupar o Chapéu Mangueira. Opa! Ficou interessante, não ficou? Opa, tá bom isso aí, viu, cara? Opa, né? Aí por que não é feito, cara? Tô pensando mais aqui, viu, cara? Tu deve ter Continua. um montão de quartel aí a 1.300 metros de algum lugar. Não é? Não é? Sim, deve ter um montão aí, né? As unidades militares que tem no Rio de Janeiro, que não são poucas, Sim. né? Você 1.300 metros por 1.300 Resolve um metros, problemão. que isso, como você falou, pega um compasso ali, tu pega um mapa, então vamos lá, o Comando Militar do Leste tem que olhar aqui, né, cara, pô, vamos entender que o Rio de Janeiro acabou, pô, não tem Providência, não tem aquela zona portuária ali, nada daquelas favelas ali deveria ser obrigação e atuação da Força Armada. Tem razão, já fiz, tô fazendo esse cálculo aqui. Tem várias unidades aí que estão bem menos uma distância bem menor que 1.300 metros, hein? Mas olha só, se não foi feito no Complexo do Lins, onde uma capitão de mar e guerra, trabalhando numa solenidade ali, tomou um tiro, eles vão fazer nessas unidades? Em lugar nenhum. O Exército ainda tem o trauma daquele cimento social, né? Quando o Exército foi fazer uma proteção de uma equipe do senador Crivella, né? Que queria fazer uma reforma na Previdência, lembra disso? Cimento social, né? E um tenente do Exército brasileiro capturou um suspeito do Comando Vermelho e abandonou ele numa favela do Terceiro Comando. Lembra disso? Esse jovem foi torturado, espancado e assassinado, né? Aquilo resultou num trauma muito grande para o Exército Brasileiro de participar dessas empreitadas em comunidades. Algumas tiveram êxito, que eu sempre repito aqui, tá? Eu considero exitosa a ocupação do Complexo do Alemão por parte do batalhão pela 9ª Brigada de Infantaria, né? Considero exitosa mesmo, né? Eu sempre digo para você que o Exército Brasileiro ficou lá durante um ano, aliás, sempre o Montenegro me corrige, viu? Durante 19 meses, né? Sem homicídios, né? Então foi um êxito, né? De certa forma, você conseguiu reduzir a violência, né? Mas assim, se o Exército Brasileiro tivesse direcionado de uma forma mais inteligente, ele poderia contribuir muito no Rio de Janeiro. Conversei com colegas do Exército, né? Os pares aí, coronéis, generais, eles dizem que a missão das Forças Armadas é para o estrangeiro e não para o nacional. Então, que o soldado brasileiro não é treinado para confrontar um nacional. Sim. Então, o treinamento da Força Armada é para confrontar com o inimigo, a ameaça externa e neutralizar, bater o alvo, né?
Beleza, cara, mas isso na realidade de guerra. Agora, poderia voltar e utilizar essa força até para ter credibilidade com a sociedade, até para poder ter mais verba do orçamento público e ajudar a resolver esse problema da segurança pública. Quando o Exército Brasileiro tinha armas roubadas na década de 90, a polícia do Exército realizava uma operação imediata nas favelas, né? Então, um bandido famoso, que foi o Escadinha famosíssimo, né? Sim. Ele deu uma ordem à facção dele. Aqui não pode ter arma do Exército Brasileiro roubada, porque isso atrai a polícia do Exército. O PIC, o Pelotão de Investigação Criminal, realizava operação com equipe de 20 homens, 15 homens, né? Operação cirúrgica mesmo, né? Então, assim, era uma época que o Exército Brasileiro ainda era muito respeitado, né? Aliás, os bandidos eram presos pelo furto de uma arma do Exército e eram julgados pela auditoria militar, viu? Então, tem várias cenas de bandidos do Comando Vermelho chegando à auditoria militar, na Praça da Bandeira, para serem julgados e condenados. Aí vencia a pena no crime estadual, mas o cara ainda tinha uma pena do crime militar federal, né? Porque você roubar uma arma de um quartel, ou então você receber a arma de um quartel, aquele crime virava crime militar. E se você atirar contra uma Sim, guarnição militar, se exatamente. você. Tudo isso, então, Sim. automaticamente você estaria, né? Uhum. E assim, pode ser início da solução, pelo menos nessas regiões, e também nada disso poderia ter se desenvolvido da forma como está. Sim. É a omissão, Sim. né, nesses 40 anos que permitiu que o Perfeito. Hospital Marcílio Dias ficasse dessa forma. Tomasse tiro. Né? Verdade. E aí nós começamos esse papo, cara, falando sobre as medidas do governo federal para a segurança pública. E aí eu citei para você a GLO nos portos e aeroportos, você riu, né? Não só eu ri, viu? Muitas pessoas riram, tá? Porque não, quando a Rede Globo pediu, o G1 pediu o resultado, descobriu que tinha sido um cigarro de maconha, né? Então, e eu vi uma reportagem recente essa semana sobre o uso da Força Nacional também. Sim. E parece que uma arma, uma pistola. Então, assim, qual é o resultado E a Força Nacional recebeu um apelido feio, que eu não concordo, de farsa nacional, né? Porque são profissionais excepcionais que vinham para o Rio de Janeiro, mas eram mal empregados, né? Eles eram empregados em áreas, em operações de visibilidade, né? Não era em operação de enfrentamento, de abordagem, né? Então colocavam eles em áreas que não tinham o que fazer. Efetivamente, olha, se esconde aí. Isso é vergonhoso, cara. Isso, sabe? Até porque a manutenção de um agente da Força Nacional do Rio de Janeiro não era barato para o povo brasileiro. Eles ganhavam diárias, né? Então aquilo tinha um custo, né? E você empregar de forma errada é uma covardia, né? Então, cara, aí quando você vê, esses dias eu quase não vou no Galeão, mas eu fui voar pelo Galeão, 2 soldadozinhos lá, desculpa aí, o termo soldadozinho acaba sendo pejorativo, né? 2 soldados, 2 militares andando ali, porra, no saguão, junto ali com os passageiros ali, porra, né? Aí tu pergunta, cara, Você tá fazendo o que aqui o exatamente? que tem de resultado efetivo aqui? Nenhum. Mas é o governo federal importando a sensação de segurança que a gente sabe, né, que ela é necessária, mas a solução não vem dessa sensação. Você coloca um posto da polícia ali, aí o cara passa, e tem uma polícia que não impede de acontecer o crime logo ali na frente. E ele se preocupa muito mais em medidas eleitoreiras, né, que é a primeira medida, GLO em portos e aeroportos, bota um monte de militar, coloca 1.000 homens da Força Nacional no Rio de Janeiro. O que mudou? Qual o resultado disso? O dinheiro que foi investido nisso, me parece que só tá bom para quem tá ganhando a diária. E para quem tá num serviçozinho que não tá tendo Quem tá risco. dando uma satisfação para a plateia. O político tá feliz e o guarda, o policial que tá ali ganhando a diária dele não tem nada a ver com isso. Nessa questão da GLO, no início do governo Lula, eu acho que o governo não tinha a ciência
de que as próprias emissoras, apesar de serem emissoras que muitas das vezes apoiam o governo, né, com suas pautas amarradas, né, e não tinham ciência que, que a emissora ia pedir o resultado da operação, né? Calma aí, a gente quer ver o resultado disso. Porque aconteceram alguns episódios no Rio, policiais da Força Nacional erraram o caminho e foram presos por traficantes do Comando Vermelho, tiveram suas armas roubadas, lembra disso, né? Isso tudo foi sinalizando, o que esses caras estão fazendo aqui, né? A outro policial da Força Nacional também errou uma entrada Na época da e Olimpíadas, tomou o cara tiro, né? Tá, morreu. aquilo que foi bem triste mesmo, né? Então as pessoas começam a perceber que é isso efetivamente, como isso está funcionando. Aí algum jornalista mais sério resolveu cobrar esses dados e descobriu o óbvio. Aquilo realmente era uma farsa, era para inglês ver. Eu acho que depois o governo recuou um pouquinho, mas na cabeça de alguma autoridade do governo, e aí eu repito, Glauber, quem conhece de segurança pública são governadores estaduais. Esses caras conhecem muito. Eles despacham todos os dias com o chefe de polícia civil, com o comandante da polícia militar, com o secretário de assuntos penitenciários. Esses caras são cobrados pela mídia local, pelos eleitores, né? Governo federal, camarada, pela própria organização, composição do Brasil, né? Pelo nosso pacto federativo, o governo federal não conhece de segurança pública, não conhece mesmo. E não é vergonhoso dizer não. Eu acho hoje quem conhece que as boas soluções de segurança pública, elas partem dos governadores estaduais. Como carioca, como brasileiro, como cidadão, né? Como pai de família. O que eu quero são operadores da lei agindo com mais energia. A mesma disposição que o STF age contra o 8 de janeiro, eu gostaria que o STF e o STJ agissem contra o Comando Vermelho e contra o PCC. E a segunda coisa que eu gostaria era de leis mais modernas. Eu gostaria de que os governadores estaduais fossem mais ouvidos. A maior área de latrocínio em São Paulo, a gente chama de um corredor do latrocínio em São Paulo, na periferia de São Paulo, são 9 bairros de São Paulo onde concentram-se os latrocínios de São Paulo. Essa área, a vítima é pobre, que é assaltada em ponto de ônibus. E nessa área, a Polícia Militar de São Paulo conseguiu redução dos homicídios. O dia que o Lula acordar, o dia que o Lewandowski acordar, o dia que o Dino acordar, pobre não gosta de bandido. Pobre deseja que o bandido seja tratado com rigor da lei, com leis duras e severas. Trabalhador, igual qualquer outra pessoa, e ele tem dentro do espectro político ali, ele tem um carinho pela esquerda. Só que quem representa ele, que é o político de esquerda, ele só fica ano e após ano, usando a bondade no coração dele na questão social para continuar ganhando eleição e vendendo. Sim. Será mesmo, cara, que Jerônimo lá no governo do PT tá preocupado com o social? Será que aquele estado da Bahia, um estado pobre, né, em grande parte, o Nordeste, com tanta dificuldade, eles estão preocupados com o progresso? Eles estão preocupados com um monte de cidade sem saneamento básico? Não, eles estão preocupados em manter aquele povo daquela forma e ficar vendendo peixe de um estado social e ter esse cara como presa, né, cara, deles para que eles continuem no poder. E a esquerda cai na armadilha, né? A direita cai na armadilha de ficar sendo colocada como opressora, como que, porra, só pensa no rico, nas empresas, em privatização. E essa narrativa aí faz com que o Brasil só tenha partido de esquerda. Exato. Ou, no máximo, um partido de centro que está preocupado em fazer a grana. Então, assim, o dia que a sociedade, o cara vai poder falar assim, não, cara, eu sou de direita, mas eu tenho as minhas ações sociais aqui, eu tenho a minha preocupação com o camarada da favela, eu tenho a minha preocupação, mas sou de direita, com a educação, com acesso ao esporte, cultura e lazer. E aí, cara, é o que muito está acontecendo. Hoje você tem até essas medidas aí de escala 6x1, essas pautas aí, é para poder reconquistar
O trabalhador, o cara que está na farmácia, o cara que está no comércio, numa indústria, no chão de fábrica, que o cara é de direita, o cara é bolsonarista. O cara Sim, ganha um salário mínimo e é bolsonarista. sim, No passado, esse cara era PT. sim, Era Lula, porra, Deus no céu e Lula na sim, terra. sim. Então, eles estão perdendo esses caras porque aquele discurso romântico Uhum. de zerar a pobreza, de cuidar do trabalhador, o cara tá falando, pô, meu irmão, passou 20 anos, eu continuo pobre. Eu continuo, porra, escravizado. O SUS continua ruim, a escola pública continua ruim, a educação não resolveu nada. Aí esse cara tá olhando e tá percebendo, e ele tá vendo esse progressismo, essa cultura woke da esquerda, porque a esquerda focou na cultura woke e esqueceu a classe trabalhadora. Sim, Aí esse cara tá virando direita. Então, o dia que a direita, cara, conseguir se estruturar, ter partido político, ter representação e não deixar a esquerda usurpar a causa social, a Glauber, esquerda não ganha mais uma eleição. eu imagino um pacote de medidas do governo federal, medidas sérias, tá? Porque hoje o governo federal só fala em reduzir a população penal. Sim. Redução da população penal é incompatível com a redução da criminalidade. O governo federal hoje só fala em reduzir a ação das polícias. Redução da ação da polícia é incompatível com a redução da criminalidade. E eu te provo isso, de novo, usando os dados do Fórum Brasileiro de Segurança Pública. Os estados onde a polícia aborda mais, onde a polícia prende mais, são os estados que o crime está em queda.